Boa tarde a todos os participantes do nono CIDMOL. Espero que vocês estejam tendo um excelente simpósio. Meu nome é Vitor, vou apresentar aqui um trabalho realizado junto com o aluno de Iniciação Científica Stanley, a professora Bruna e o professor Francisco, sobre a relação entre a energia de dissociação e a força das ligações do reagente Tobin. Bem, reagentes Tobin são reagentes de iodo hipervalente. O iodo ele é da família dos halogênios. No seu menor estado de oxidação, ele forma apenas uma ligação, mas ao adotar estados de oxidação maiores, ele pode fazer mais ligações, 3, 5, até 7. O iodo num estado de oxidação maior do que 1 dá-se o nome de iodo hipervalente. O iodo hipervalente realiza reações similares às dos metais de transição, por exemplo, adição oxidativa, eliminação redutiva, troca de ligantes na sua esfera de coordenação. É um elemento bastante abundante na natureza, possui baixa toxicidade, ou seja, segue critérios importantes da química verde. O iodo, ao ligar, a formar a ligação com 3 flúors, adotando a geometria em T, a gente tem uma ligação iodo-flúor do tipo 2 centros, 2 elétrons, e uma ligação 3 centros, 4 elétrons, envolvendo 2 flúors num arranjo linear. Cada átomo aqui desse arranjo linear ele contribui com um orbital PZ. Esses orbitais PZ eles vão se combinar, dando origem a 3 orbitais moleculares, um ligante, um não ligante e um antiligante. Apenas o não ligante e o ligante estarão preenchidos. Como só tem 2 elétrons em um orbital ligante, mais 2 ligações iodo-flúor, essas ligações elas tendem a ser mais fracas e mais reativas. Também observamos nesses sistemas o que se chama efeito trans, comum a metais de transição. Reagentes de iodo hipervalente, alguns deles já são bem conhecidos, bem descritos e utilizados, podem ser até comprados, como reagente de Dess-Martins para oxidação de álcoois primários e secundários em aldeídos e cetonas. Mais recentemente, Togini desenvolveu um reagente para trifluorometilação de moléculas orgânicas, ou seja, esses reagentes são capazes de transferir aqui o grupo CF3 para essas moléculas, formando ligações carbono-carbono, enxofre-carbono, oxigênio-carbono, entre outras. Esses reagentes têm importante aplicação em agroquímicos e fármacos, já que nesses sistemas geralmente a gente quer adicionar grupos ricos em flúor. Ok. Pensando nisso, a gente resolveu estudar essas moléculas de Togini, reagentes de Togini, fazendo alterações sistemáticas aqui ao grupo X ligado ao oxigênio e para o reagente mais recente de Togini, que se tem um nitrogênio ligado ao iodo, formando também uma dupla ligação com o grupo Y, a gente resolveu fazer a mesma coisa, testar diferentes ligantes de forma sistemática. Esse estudo deu origem a um artigo na Chem plus Chem, 2021. A gente estudou a quebra heterolítica das ligações iodo-CF3. Ao fazer essa quebra heterolítica, automaticamente a ligação iodo-oxigênio e iodo-nitrogênio ela também é quebrada. Essa quebra ela envolve entre 32 a 76 kcal por mol para o sistema com oxigênio, 39 a 79 para o sistema com nitrogênio. Como as duas ligações são quebradas, a gente tem que ver que esse parâmetro ele não reflete a força apenas de uma ligação, mas das duas. Então a gente queria saber qual que é a contribuição individual ali de cada ligação para essa quebra. A gente precisava então de um parâmetro local para isso. A gente foi buscar esse parâmetro na espectroscopia vibracional, através da constante de força do estiramento. Mas a gente não podia simplesmente pegar o estiramento normal, porque ele também é deslocalizado. Por exemplo, CO2, a gente tem um estiramento simétrico, a gente tem um estiramento assimétrico. Qual utilizar? Não sei, a gente precisa de uma vibração local. Teoria
dos modos de vibração locais já foram desenvolvidos por Concol e Kremer em 1998, publicados, e recentemente são explicados em detalhes nesse artigo de revisão, também desenvolvimentos mais recentes. E basicamente o que a gente tem nessas vibrações locais, por exemplo, no estiramento CO, é o estiramento de só 2 átomos e o resto da molécula acompanhando sem interferir. A partir dessas vibrações locais, a gente pode obter constante de força do estiramento local, que é um parâmetro excelente para medir a força de cada ligação individualmente. Nós fizemos isso, então, para todos os nossos sistemas, para essas 3 ligações. Comparamos a ligação iodo-oxigênio, a força da ligação iodo-oxigênio com a força da ligação iodo-carbono, ou iodo-nitrogênio, com a respectiva ligação iodo-carbono, e observamos o que se chama efeito trans. À medida que uma ligação vai ficando mais forte, a outra vai ficando mais fraca. Isso a gente pode observar aqui nesse gráfico, em que nesse eixo a gente tem a constante força das ligações iodo-carbono, e nesse eixo a constante força das ligações iodo-oxigênio. E a gente vê que, à medida que a ligação iodo-oxigênio vai ficando mais forte, a ligação iodo-carbono vai ficando mais fraca, né? E esse efeito é mais acentuado nos sistemas com nitrogênio. A gente também compara a força das ligações com sua distância, né? E o que a gente obteve foi 3 curvas separadas. Uma curva para as ligações iodo-nitrogênio ou iodo-oxigênio, outra curva para as ligações iodo-carbono, ali da ligação 304 elétrons, e ainda outra para a ligação iodo-carbono do carbono aromático. E pode-se ver que essas ligações elas tendem a ser mais fortes, que segue bem o modelo das ligações 304 elétrons, que a gente tem ligações mais fracas ali, aquelas que participam da ligação 304 elétrons. A gente também resolveu comparar a força da ligação iodo-oxigênio ou iodo-nitrogênio com a energia da dissociação heterolítica. Aqui a gente usou Bond Strength Order, que é um parâmetro derivado das constantes de força, mas utilizando 2 referenciais e um ajuste em potência para obter os outros Ks relativos para obter os BSOs dos outros sistemas relativos aos nossos 2 sistemas de referência. Então a gente encontrou uma relação boa para esse parâmetro BSO e a energia de dissociação heterolítica. E como era de se esperar, como existe uma relação boa também entre a constante de força e a distância, isso se repete se a gente usar a distância das ligações iodo-oxigênio e iodo-nitrogênio no lugar do BSO, né? Os pontos só ficam levemente um pouco mais espalhados, né? Mas a correlação continua boa. E ela é ao contrário, porque à medida que a ligação aumenta, ela vai ficando mais fraca, né? Enquanto que o BSE, à medida que aumenta, a ligação vai ficando mais forte. Ok. O que eu não falei até agora é que nesses reagentes de Togini, para se ter a transferência do CF3, geralmente se usa um ácido de Lewis para facilitar a quebra da ligação. O ácido de Lewis também é importante para estabilizar a carga negativa do produto formado. Ali, geralmente, é um complexo de zinco ou outro metal de transição. E a nossa ideia no trabalho que a gente está ainda realizando é substituir esse sistema de zinco aqui por boro, para eliminar os metais de transição e também testar uma química diferente do que geralmente está sendo feito. Então, nossa proposta ali foi adicionar aqui ácidos de Lewis à base de boro,
A gente já testou boro ligado a halogênios, flúor, cloro e bromo, boro ligado a anéis aromáticos, substituição dos hidrogênios por flúor, e também a forma dessa estrutura aqui em jaula, em que a gente pega os anéis aromáticos e conectam eles aqui por um carbono. E os resultados que nós obtemos, resultados preliminares, são os seguintes. Comparando com um sistema sem a base de Lewis, né, sem o boro, a gente tem que, nesse sistema sem o boro, a ligação iodo-carbono, elas tendem a ser mais fracas no sistema sem a base, e quando você coloca a base aqui na posição oposta, essa ligação vai ficando mais forte. Né? Já a ligação iodo-nitrogênio, ela decresce bastante com a adição da base. É interessante notar que a maior redução na energia de quebra, na entalpia de quebra heterolítica, foi aqui com BCl3, mas a gente obteve um resultado bem interessante aqui para o nosso sistema na forma de Joule, porque a redução dele em comparação com o boro ali com os 3 fenils passou de 12,1 para 15,5. E aqui a gente ainda tem bastante espaço para testar diferentes modificações que o Stanley está estudando. E é isso que eu gostaria de apresentar. Esses resultados vão ser futuramente publicados na revista que vai participar do CIDMOL. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse trabalho, né? O professor Francisco, a professora Bruna, a professora Elf Kraka participou daquele projeto de 2021 e também está participando no sentido de fornecer computadores potentes para rodar os cálculos. O aluno Stanley, não tem a foto dele aqui, mas ele está participando ativamente, né, desse projeto, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado.